Olá, meu irmão, minha irmã. É bom nós compreendermos sempre que, da mesma forma que nós deveremos cuidar do corpo, deveremos cuidar da mente. A princípio, gostaríamos de falar a respeito dos nossos pensamentos como elemento ativo, formador de nosso mundo mental e, consequentemente, refletindo no corpo físico, na nossa saúde orgânica também. Se nós cuidamos do corpo, mas ao mesmo tempo esquecemos da mente, com certeza as vibrações negativas da mente, os pensamentos e teores negativos vão influenciar e desarmonizar o corpo novamente. Então é importante que nós mantenhamos esse equilíbrio, cuidar do corpo e cuidar da mente, já que são dois elementos importantes. O corpo, numa posição transitória, mas também importante, porque dele precisamos enquanto estamos nessa experiência no corpo físico, e claro que é preciso cuidado, é preciso dar manutenção, é preciso realmente reconhecer a sua importância. E a mente como aquilo que nós poderíamos dizer o elemento do mundo causal. Todos os reflexos no corpo de enfermidades e até mesmo no campo das nossas relações diz muito respeito à nossa mente, ao que pensamos, àquilo que registramos, seja como pensamentos de agora, como também reflexo de pensamentos que no passado influenciaram para que nós trouxéssemos as lembranças, recordações, as culpas ou coisas desse tipo, que se transformam em doenças e desequilíbrios. Emmanuel, ele nos diz muito bem no livro Pão Nosso, que é um livro muito importante da Federação Espírita Brasileira, é, psicografado através de Francisco Cândido Xavier. Na lição 177, ele diz: guardemos saúde mental. Ele faz uma referência interessante. Ele diz: o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos ideais, com as virtudes e defeitos ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos quando se não algema aos parceiros da falta cometida. Aí ele sai realmente fazendo uma sequência de situações, mostrando do elemento do indivíduo e suas mazelas e seus problemas de acordo com o que cultiva em sua mente. Então, o criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, não resta dúvida. Aí vem, por exemplo, o avarento, que fica preso aos bens supérfluos e contando dificuldade. Quando desencarna, ele conta dificuldade porque imantou-se magneticamente e valorizou de tal forma que não pode se libertar. E Jesus falou muito bem, que onde colocarmos o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Ou seja, nós criamos um vínculo mais ou menos forte, de acordo com as nossas, é, da, da, do valor mais ou menos que nós damos àquilo que nós vivenciamos no corpo físico também. Então é muito importante nós observarmos como pensamos, como estamos realmente gerando de relacionamento com as coisas materiais e transitórias. Valorizar sim, escravizar-se jamais. Então essas observações de Emmanuel realmente são muito importantes. Porque vemos muitas vezes que nós sentimos dificuldades em determinado processo, por exemplo, de libertação de certos pensamentos, de certos vícios. O que são os vícios? Senão aquilo que vai sendo gerado de nossos pensamentos, geram determinadas ações e hábitos que enraizam-se em nós. E quando começa a nos prejudicar, alguns por serem negativos, nós queremos nos libertar e sentimos dificuldade. Por quê? Porque fortalecidos os laços, nós realmente encontraríamos dificuldade para nos libertarmos. E isso realmente nos acompanha, mesmo após a libertação do corpo físico. Daí a necessidade de nós fazermos o exercício de libertação já enquanto no corpo físico. Viver da matéria, utilizar da matéria, do que ela pode nos oferecer de útil, mas jamais nos escravizarmos. Então, quando sabemos, por exemplo, a respeito das chamadas obsessões, das influências de espíritos maus que nos prejudicam, falamos também a respeito dos pensamentos nossos
que geram a sintonia, atrai esses espíritos e, consequentemente, por essas afinidades, encontram-se feitas, então, certas imantações magnéticas, dificultando nossas vidas. Vimos Jesus, por exemplo, através do Evangelho, nós vamos lendo e vamos observando Jesus realizando trabalho de libertação daqueles que se encontravam em paralisia, em cegueira, aqueles em obsessões, tudo isso aí, ele autorizando e convidando a não pecar mais. Porque o que é o pecado na linguagem mais comum, vamos falar assim? São o resultado dos pensamentos que cultivamos negativos. O pecado são as nossas transgressões as leis que regem a vida, o amor, por exemplo. Então nós cultivamos os pensamentos negativos, eis aí as transgressões, como nós chamamos de pecado, e eis aí o dispositivo para atrair as coisas negativas. Se queremos ter paz, claro que nós precisamos também pensar em filtrar os nossos pensamentos e saber realmente fazer a separação, como Jesus disse, dos bodes e das ovelhas. Então é isso aí, meus irmãos, que nós vamos deixar para a reflexão, desejando a todos muita paz e proveitosas reflexões.